Então, na verdade, o que nós temos que aprender, reaprender, é a arte da escuta. Tá? A gente, enquanto médico, deixou de escutar. Seja porque o jeito que está montada a estrutura da atenção básica no SUS dá um leque de população muito grande, ou seja, pela ganância do médico privado que quer botar um paciente a cada, no máximo, meia hora, de preferência com retorno ali no meio, com encaixe. Então ele não consegue mais ter tempo de escuta, porque ele já não valoriza mais o tempo de escuta. Ele está valorizando o pedido de exame e o remédio. Então isso o paciente sai gratificado, porque sai com um pacote de remédio, o médico pediu um monte de exame, e um retroalimenta o outro. Isso é má medicina. O interessante é que a maioria dos médicos, quando aprendeu semiologia, aprendeu a fazer perguntas estereotipadas, em que o paciente responde sim, não, sim, não, sim, não, e pelo somatório dos sims e nãos, tu tem uma hipótese diagnóstica, daí tu pede exames, ou seja, na verdade um computador faz isso melhor do que o médico. Tá? Então não é isso que eu acho que é ser médico. É interessante até você saber uma coisa, tem uma pesquisa recente, o Cútulo, que é um companheiro nosso que teve me passando essa informação, quando eu disse que ia falar com vocês. Ele diz, Marco, tem uma experiência recente que fizeram com 100 pacientes com amidalite, tá? E separaram aleatoriamente 50 e 50. Para 50 eles fizeram o diagnóstico clínico, olhando as amígdalas, as placas, o hálito, o cheiro do hálito, e prescreveram antibiótico terapia. Para o segundo grupo, eles fizeram o diagnóstico olhando com hálito e prescreveram antibiótico terapia. Só que antes de prescrever eles perguntaram, o que tu acha que está te causando essa dor de garganta? E aí as pessoas dizem, olha, na verdade eu tenho me incomodado muito, baixou minha resistência porque me incomodei no trabalho, não sei mais o quê. Ou seja, aparece a fala e consequentemente a escuta. Só de ter aparecido a escuta, o grupo que recebeu o antibiótico levou 5 dias para ficar bom, e o grupo que falou, o médico atual, 65% deles, a partir dos 15 segundos já interfere, não deixando mais o paciente conversar. Tá? Então, a escuta é fundamental, e as perguntas que a gente faz vai ter que envolver uma outra coisa. E aí a segunda pergunta de vocês, se o envolvimento da família pode influenciar positivamente o processo de cura e o diagnóstico. Eu acho que mais que a família. Então eu acho que a família é um jeito limitado da gente entender as pessoas. Elas vivem hoje numa sociedade, a sociedade se organiza de uma determinada forma, e a maneira que a sociedade se organiza causa doença. Então, eu acho que a gente tem que ouvir a história de vida mais do que a história de vida da família das pessoas. De onde tu veio, como é que era a tua família, como é que tu te criou, como é que foi tua infância, de que tu gostava, o que tu continua fazendo, de que tu abriu mão, para entender como é que a doença aparece. A família, claro, participa desde o começo, reproduzindo o modelo social que nós temos, tá? Mas também interferindo ou colaborando em algumas coisas, propiciando experiências ricas para as pessoas, ou propiciando castigos, propiciando medos que vão redundar em doença depois. Então, quando as pessoas têm a possibilidade de falar isso já é um processo terapêutico e ajuda um bocado a gente entender a história do paciente. Então, o envolvimento da família influencia positivamente o processo de cura? Certamente, se tu tem uma família acolhedora, se tu tem uma família que não é a causa da doença, certamente ela colabora muito. Às vezes a família é a causa. Eu vou falar de outras experiências depois, mas tive um paciente que tinha 12 médicos, porque ele tinha um câncer, tá? E aí o oncologista encaminhou ele para um cardiologista, porque tinha um batimento cardíaco meio atravessado. Ele, por causa dos remédios, ele começou a ter problema neurológico. Em função do problema neurológico, ele foi encaminhado para o psiquiatra, ou seja, ele tinha 12 médicos, cada um prescrevia os seus medicamentos, sem saber da bula do outro. Quando eu tive acesso a ele estava tomando 3 tipos de vitamina B. O neurologista tinha receitado um com nome comercial, o cardiologista outro, o psiquiatra outro. Ou seja, as 3 eram vitamina B, por falta de comunicação entre os médicos e por falta de alguém que colhesse uma história decente. Aí
quando eu fui à casa dele, a esposa dele me recebeu e disse, não, eu sei o que ele tem, ele está com um câncer, ele está com mieloma múltiplo, mas a gente não tem comentado isso porque a gente acha que comentar com ele vai deprimir muito ele, tá? Então eu vou ficar junto quando o senhor falar com ele. Eu sentei, eu digo, eu queria conversar com o senhor, e ela disse, não, pode conversar comigo. Eu digo, não, mas eu quero conversar com ele, eu não quero conversar com a senhora, me desculpe, mas eu quero entender como é que as coisas estão para ele. Não, 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 pode deixar que eu respondo. Eu digo, olha, eu preferia que a senhora fosse fazer um café para nós. Tá? Ela ficou uma arara comigo, levantou para fazer café, e eu perguntei para ele, tá? O que o senhor acha que tem? Tá? Eu disse, eu não acho que tenho, eu sei que eu tenho um câncer, mas a minha mulher quer esconder isso. Tá? Ela não trata isso às claras, e isso me deixa muito nervoso. Tá? Eu estou querendo, inclusive, me aposentar. Eu digo, mas te aposentar não vai ser ruim, vai ficar em casa o tempo todo, tá? Não vai ser ruim, tá vivenciando isso. Eu disse, não, não, mas eu quero me aposentar, porque daí eu vou passar a semana inteira na nossa casa de praia, e a casa de praia tem um marceneiro lá que trabalhava com meu pai fazendo barco. E aí eu vou começar a aprender a fazer barco. Aí eu passo a semana inteira lá e volto só no final de semana. Eu digo, então te aposento. Eu acompanhei ele 12 anos, com mieloma múltiplo que ele tinha, continuava tratando do câncer, mas depois de 3 anos ele me chamou e me disse, Marco, me chamava de Marco, não tem essa história de doutor, nem tinha doutorado naquela época, não quero ser chamado de doutor mesmo, e ele disse, Marco, eu estou terminando de fazer o barco. Aí eu fiquei assustado, porque eu achei que a mensagem que ele estava me dizendo é, agora deu. Tá? E eu digo, e daí, fulano? Tá? O que tu vai fazer? Vai sair para viajar de barco? Ele, não, Marco, esse barco que eu fiz é muito pequeno, agora que eu aprendi, eu quero fazer um barco maior, porque daí eu quero ver se viajo daqui uns 5 anos. Ou seja, começou a ter plano para o futuro, com câncer. E o plano para o futuro dele fez ele ficar 12 anos vivo. Morreu de infarto. Morreu de câncer. Quando eu estava fazendo as minhas cirurgias cardíacas, eu encontro com ele no hospital e digo, o que eu estou fazendo aqui? Não, eu tive um infarto. Eu digo, não é possível. E o teu câncer? Não, continua lá. Mas... Então, ele passou a ter uma vida melhor e a família aí não estava ajudando. Quando nós abrimos o ambulatório da Costeira, do Pirajubaé, isso foi na década de... Começamos em 80, o Heinrich foi meu aluno, participou do ambulatório da Costeira, e eu lembro que tinha uma aluna, não lembro o nome dela, que foi atender uma pessoa, uma senhora, porque eu ficava na sala de espera e os alunos iam atender, colhiam a história, faziam o exame físico e voltavam. E aí eu discutia com eles, eventualmente eu interferia, ou não, na consulta deles. E aí o aluno colheu a história e voltou para mim e disse, Marco, eu não sei o que a senhora tem. Ela diz que tem uma espécie de dor nos 2 braços. Eu digo assim, como assim espécie de dor? Eu não consegui entender direito. Ela diz que vai levantar os braços e tem uma dificuldade. Eu digo, mas então é dificuldade? Diz ela, não, mas ela diz que é uma espécie de dor. Aí eu examinei, nada doía quando eu palpava, pedi que ela fizesse as manobras todas, tá? E não localizei a dor, então eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que vou pedir um raio-x. Eu digo, deixa eu entrar contigo. Entrei. Eu digo, olha, nossa aluna esteve aqui consultando contigo, ela está querendo saber o que tu tem, a gente não tem nenhuma hipótese ainda, e ela está pensando em pedir um raio-x. Pelo amor de Deus, me diz a mulher, eu já tenho 17 raio-x em casa, cada médico que eu vou me pede raio-x, tá? E o raio-x não mostra nada. Eu digo, pois é, então a gente não vai pedir raio-x, nós vamos tentar descobrir o que a senhora tem. Quantos anos a senhora tem? Ela me diz, eu tenho 59, se não me engano, algo assim. Tá? Eu digo, como é que é a sua vida? Boa. Eu digo, esse seu boa é porque não deve ser muito boa. Não, é que o senhor sabe, eu deixei de ser mulher muito cedo. Eu digo, como assim deixou de ser mulher? Não, eu não menstruo mais desde os 45. Tá? Eu digo, sim, mas isso é deixar de ser mulher. Eu digo, que história é essa? Não, porque o senhor sabe que eu tive 8 filhos e só 2 sobreviveram. E aí eu queria ter mais filhos, se eu não menstruo mais, então eu já não sou mais mulher, não sou mais capaz. Tá? E me sinto acabada. Tá? Aí me bateu um trim na cabeça e eu digo,
quanto tempo a senhora tem essa coisa nos braços? Ah, faz uns 15 anos. Eu digo, a senhora notou que a senhora me disse que faz uns 15 anos que a senhora parou de menstruar, e uns 15 anos que a senhora tem, ela regalou um olho. O senhor acha que é isso? Eu digo, eu não acho nada. Eu estou querendo que a senhora pense a respeito disso. Diz ela, foi na mesma época. Tá, eu vou pensar sobre isso. Eu digo, olha, volte a semana que vem para conversar. Voltou na semana que vem? Só, não tem mais nada, doutor. Tá. O que ela estava me dizendo? Que ela estava impotente. Qual é o sinal da impotência? Não levanta mais. Bárbaro, né? Então, quando tu entende a história de vida, tu vai fazer outro tipo de especulação, tu não vai estar entendendo que tem um raio-x e se o raio-x não deu, quem sabe eu peço uma tomografia. Não, não é por aí. Tem que entender o que está acontecendo com a pessoa.